microfone. Olá, todo mundo está conseguindo me ouvir? Positivo e operante. Certo. Sim. Aguardar mais alguns minutinhos até dar o horário. Eu não consegui tirar a câmera aqui. Deixa eu abrir. Professora Thelma, está conseguindo ouvir bem? Oi, professor. Boa noite. Sim, estou conseguindo. Só vou aqui tentar desbloquear aqui a câmera. Câmera, né? Sim. Tá certo. Então, seja bem-vindo aí à nossa live. A nossa mediadora Obrigada, já está pronta devidamente aí, ansiosa para poder conversar. Também estou. Obrigada. Faltam um minuto, mas vamos começar, certo? Vamos lá? Boa noite, turma. Boa noite, professores e colegas da monitoria. Gostaria aqui também de cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa convidada especial, a coordenadora de Educação Ambiental pela SEDUC, Thelma de Oliveira Prado, que cedeu ali um pouquinho do seu tempo para participar conosco desse momento que é a primeira live promovida pelos monitores da disciplina de Educação Ambiental 2, que tem como tema currículo e a aplicação da educação ambiental, certo? Mas antes eu quero saber de você, que está aí nos acompanhando, se o áudio está bom, se você está conseguindo nos entender. Então coloca aqui no chat não, coloca nos comentários e manda também o seu nome, se você é aluno ou não da nossa disciplina. Aproveita, corre lá no Twitter e levanta a hashtag LiveEA, com E e o A maiúsculo, correto? Ah, e não esqueça, compartilhe o link lá com o seu amigo, com o seu colega, para a gente ver como vai ficar o engajamento, tá bom? Desculpa, tem alguém com o áudio ligado? Certo, vamos lá. Eu me chamo Glória Caroline, sou finalista do curso de Licenciatura em Ciências Naturais. Eu sou produtora também de conteúdos para uma plataforma de reforço escolar digital chamada Super Ensino. Além disso, eu sou monitora na disciplina EA, juntamente com o Maxwell e o Aulo, que estão nos acompanhando, nos apoiando aqui na parte técnica, ok? Então, aproveitando esse momento, eu quero aqui apresentar os meus professores Saulo Seifer e Aldenisa Cardoso, que fizeram o possível e propuseram que a live ocorresse, tá bom? Então, eu estou aqui para fazer a mediação da nossa conversa com a professora Thelma, que é graduada em licenciatura em Ciências Naturais e especialista em Educação Ambiental e Gestão Escolar pela UFAM. Além disso, ela é docente concursada na Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino e na Secretaria Municipal de Educação. Então, desde já, os meus sinceros agradecimentos à senhora por ter aceito o nosso convite e agora passo a palavra para que a senhora possa explanar os pontos da educação ambiental no nosso estado. Boa noite a todos e a todas, é um prazer. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Eulisa e o professor Saulo. É uma honra estar participando nessa live e estamos à disposição. Eu estou com problema aqui na minha câmera, mas enfim, eu estou ouvindo vocês bem, tá?
Estamos lhe escutando bem, professora. Só realmente o vídeo que não funcionou, mas não tem problema, porque a gente gostaria de lhe ouvir mesmo, né? Eu acho que a nossa mediadora Glória já está verificando aqui algumas coisas. Apareceu de novo. Eu estou ouvindo. Eu desliguei a câmera que é para melhorar a conexão, tá bom? Tá, ok, então. Bom, como você falou muito bem, né? Eu estou hoje como coordenadora da Educação Ambiental do Estado do Amazonas, pela Secretaria Estadual, né? Também sou servidora da Secretaria Municipal, a CEMED, Manaus. Também, assim como você, eu sou formada em ciências. Bom, para mim está sendo muito bom, porque me faz recordar muito essa questão, né, da universidade, da importância que hoje ela me traz grandes frutos, né? E aí falar ainda mais de um tema que para mim é muito, muito importante, que é a questão da educação ambiental. E aí a professora Luísa me falou muito bem, fez o convite e me pediu para a gente fazer essa live. Bom, educação hoje ambiental é a questão do currículo, né? Hoje a secretaria, eu vou tentar fazer um resgate, hoje conversando com o Saulo sobre como poderia ser essa apresentação. A educação ambiental a gente tem, contextualizando, ela tem todo um arcabouço, né, da sua importância, tanto em nível nacional como em nível internacional. E aí, eu trago alguns documentos que são importantes, que são norteadores para todo o trabalho de qualquer educador, educadora, voltada para a questão da educação ambiental. E aí, é muito legal se falar da questão da educação ambiental, porque para muita gente esse é um assunto novo, enquanto disciplina, né, em nível superior, e educação ambiental como um tema transversal. Então, fazendo um arranjo das minhas leituras, eu tentei contextualizar, até porque são acadêmicos, né? Então, a gente fala da questão da educação ambiental desde a Constituição Federal, né? No qual ela diz muito bem que promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino é um direito, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de bem uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Então, eu inicio com a questão da própria Constituição Federal, e em cima disso, que foi em 1988, existe todo um avanço nessa questão do foco da questão da educação ambiental, né? Aí nós temos, depois disso, né, reforçando essa questão da educação ambiental, a Lei 6.938, né, que é sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Né? Então, aí a gente já começa a pensar na educação ambiental com relação aos níveis de ensino. E mais à frente, né, a Lei das Diretrizes de Base Nacional, a LDB, que é 9.394, né, que prevê formação básica do cidadão seja assegurado na compreensão do meio ambiente natural e social, e que os currículos de ensino fundamental e médio devem abranger o conhecimento do mundo físico, natural, que é importante. Não é tudo, mas ele é importante. E aí a gente tem um trabalho voltado bem para essa questão, né, social e tudo mais. E com esse avanço dessa questão mesmo do ensino, a gente vai evoluindo para a Lei 9.795, né, que fala sobre a questão da educação ambiental e vai instituir a Política Nacional de Educação Ambiental, né? E isso é muito bom a gente resgatar, porque ela é de 2002, né, mas que é uma coisa muito recente para muita gente. E tudo que a gente busca na questão ambiental, né, você trabalhar, você buscar essas informações, a gente pode estar pegando nessa o que a gente fala da questão da política nacional. E aí, um avanço muito significativo
nós tivemos a resolução número 2, né, de 2012, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. E na questão das diretrizes, e eu puxei um tópico hoje, após falar com o professor Saulo, no que a gente poderia estar falando de currículo, né? Educação ambiental e currículo. Para vocês entenderem que a educação ambiental ela é muito mais que o meio natural, o meio físico, né? Ela abrange muito mais essa questão, o social, é o político, é o econômico, da saúde. Então, ela vem com uma responsabilidade muito grande. E a Lei 9795, ela resgata isso muito bem, né? Com relação às diretrizes, né, que a gente vai estar comentando com relação ao arcabouço da organização curricular, ele traz no seu artigo 15, se eu estiver falando muito rápido, tá? No seu artigo 15, a educação, o papel socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça, diversidade, que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular, são componentes integrantes do projeto institucional e pedagógico da educação básica como um todo, né? Para a gente perceber como é abrangente a questão da educação ambiental. E isso nos retrata que os parâmetros curriculares nacionais, ele tem o tema meio ambiente, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. São parâmetros, né? E dentro desse ambiente, que pode ser natural ou construído, nós temos hoje o quê? Nós temos a saúde, nós temos os temas, a questão de gênero, a questão cultural. Isso a gente precisa entender como tendo um olhar mais abrangente da questão da educação ambiental. E aí, a gente busca nessas questões hoje trabalhar principalmente nesse foco não só dos problemas, né? Existem os problemas, houve toda uma preocupação no início da questão ambiental voltada para a questão dos problemas, que hoje, de 1988 para cá, após Constituição Federal, tem muita coisa que é muito ainda presente, que continua ainda presente, né? Que continua ainda batendo na nossa porta, nos incomodando, né? E pouca coisa se avançou nessas questões. E aí a gente busca, dentro desse conhecimento da questão da educação ambiental abrangente, resgatar alguns valores que foram esquecidos, né? Solidariedade, respeito, né? Cuidado. Educação ambiental também é isso. Cuidar do outro, cuidar desse ambiente onde eu estou, natural ou construído. A ligação com a natureza é muito forte, né? E o homem até hoje parece que não entendeu. Pouquíssimas pessoas entendem a abrangência da questão da educação ambiental, a questão do meio ambiente, porque parece assim, que o meio ambiente, onde eu estou inserido, ele é um supermercado, onde eu vou, retiro todas as coisas e nada vai acontecer. É o contrário. E aí, a questão curricular, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que hoje as secretarias trabalham essa questão da educação ambiental no seu currículo, né? Superior, em nível superior, todo mundo sabe que a Lei 9795, ela resgata a questão para que os cursos de licenciatura sejam trabalhados como disciplina, educação ambiental, né? Mas na educação básica, ela é um tema transversal. A gente não tem como ter essa disciplina, aliás, a educação ambiental como disciplina. Uma discussão muito interessante que nós tivemos na época das secretarias de educação com o Marcos Sorrentino, que foi assessor do ministro da Educação na época ainda do nosso ministro da Educação, Haddad. Ele disse que a vontade é tão grande das pessoas terem uma
buscarem a questão da disciplina educação ambiental, porque, assim, foca numa pessoa, num profissional, para que ele tenha que falar sobre a educação ambiental, para que seja instituído. Mas aí, quem é... Ele fez uma provocação para nós, mas aí quem é esse profissional, né? Quem é esse profissional que vai estar falando de educação ambiental, que vai estar falando dentro do currículo dos nossos alunos, né, da educação básica? O ideal é a gente ter um olhar de todos. Por isso que ela tem que ser transversal. Por isso que o cara da matemática tem que ter o olhar específico da educação ambiental, mais na disciplina dele, lógico. O da geografia, o de história, né? Da ciência, da biologia, da física, da química. E aí é que está a riqueza nessa questão de se entender a questão ambiental num contexto. E o que a gente percebe hoje, que não é fácil discutir educação ambiental, mesmo no ensino superior, como também não é fácil discutir educação ambiental no currículo, educação básica. Porque esse profissional hoje que sai, geralmente ou ele teve a disciplina na faculdade como optativa, né? Ou ele não teve. Raríssimos são os cursos, como de ciências e de biologia e de geografia, se eu não me engano. Se alguém tiver informação a mais pela Universidade do Amazonas que me corrija, são os únicos que têm a disciplina de Educação Ambiental 1 e 2, que resgata essa questão desse profissional, buscando o olhar dele para a questão ambiental. E para a educação básica é difícil, não é fácil, né? E aí o que hoje o Estado, já resgatando um pouquinho, saindo dos marcos nacionais, trazendo para o marco estadual, a Secretaria de Educação, o que se buscou juntamente com o MEC, com o Ministério do Meio Ambiente? A política, se nós temos uma política nacional de educação ambiental, os estados teriam que estar criando a sua política estadual, né? E aí nós temos que há uma criação, e é legal estar trazendo essas informações, existe a política estadual, que é a Lei 3.222, de 2008, né, e que vai instituir a nossa política. E essa elaboração da política foi construída a várias mãos, né, por meio, né, de uma comissão interinstitucional de educação ambiental, onde é constituída de mais ou menos 39 instituições públicas, privadas, federais, né, instituições ONGs, e que eles se debruçaram e elaboraram vários itens, desde o formal, não formal, científico, e é uma lei que está em livre acesso, tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Meio Ambiente, porque são as duas instituições que regem a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Ela fica em 2 anos, compartilhada, e aí a gente cria até então a Política Estadual de Educação Ambiental, né? E aí a Política Estadual de Educação Ambiental, ela é bem interessante porque ela traz no seu artigo, capítulo 3, seu artigo 12, diz o seguinte: a educação ambiental será desenvolvida como prática educativa, integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino formal. Ela não deve ser implantada como disciplina específica no currículo da educação básica, que é aquilo que eu reforcei a vocês. Esse profissional, quer queira, quer não, a gente vai ter um olhar, cada um, né, do profissional, ou da geografia, ou da história. Ele não é um profissional que, de repente, vai deter esse conhecimento do todo. E aí que é o legal. Se ele tem um olhar, se a gente trabalhar a educação ambiental transversalmente, eu vou ter um olhar de várias disciplinas. Isso que é o bom, né? E aí, a política estadual, ela resgata muito bem isso no seu bojo, tentando realmente trabalhar, né, buscar esse foco holístico dentro da educação ambiental, da educação básica. Por conta disso,
conta dessa criação da política estadual, em seu artigo 15, ela solicita que as secretarias, tanto de meio ambiente quanto secretarias de educação, ela crie as coordenações de educação ambiental, né? Para quê? Para que traga, né, movimente, faça todos esses movimentos de articulação entre as instituições públicas, privadas, que as ações de educação ambiental sejam integradas, que as atividades de educação básica também sejam integradas com as instituições, onde haja troca de experiências, e quem ganha lá na ponta, estão nas escolas. E aí, a Secretaria de Educação, em 2013, ela cria uma coordenação de educação ambiental, né? E nessa coordenação de educação ambiental, ela vem com alguns pontos próprios, né, dessa coordenação. Ela praticamente inicia dentro do departamento de gestão das escolas, e que até então não se identifica, e a gente hoje está dentro do Departamento de Políticas e Programas Educacionais da Secretaria de Educação, né? Essa coordenação, onde eu estou como coordenadora, a gente tem uma equipe multidisciplinar, porque é o que pede a lei voltada para essa questão, né? Porque aí a gente teria só o pessoal da biologia e da ciência, e a ideia não é essa. A ideia é ter esse olhar, como eu falei, de várias outras disciplinas. E aí se trabalha dentro da secretaria com esse olhar, né? Do formal, do não formal. Porque dentro da Secretaria de Educação, a gente, enquanto técnicos, né, a gente precisa ver a educação formal, o não formal, o informal. E aí, em cima disso, se trabalha as políticas públicas, né? Se participa de fóruns, se participa de comitês, de conselhos, uma média de mais de 20 representações em que a Secretaria participa, né? Conselho Estadual de Meio Ambiente, Fórum de Mudanças Climáticas, Fórum de Recursos Hídricos, né? Fórum de Saúde, GT de Trabalho, tudo voltado para essa questão ambiental, que é como a gente entende, como a gente busca trabalhar, né, com os nossos alunos. E aí, a secretaria, como é que é o trabalho nosso dentro da secretaria, né, com esse olhar que precisamos ter? Nós temos projetos, não tem como não ter projetos dentro da escola, até porque a escola ela vive nessa questão, os futuros profissionais que vão estar nas nossas escolas, tanto estadual quanto municipal, ele precisa entender que a escola por si só, por ela ter uma dinâmica muito grande, ela não vai ter tempo de estar buscando essas informações. A secretaria cria, então, uma coordenação, juntamente com as coordenadorias distritais, e buscam ver quais são os projetos que aquela escola precisa, ou de potencialidade, ou de problemas, ou o que, de repente, é de urgência social para aquela escola. Nunca será feito da coordenação para a escola, é o contrário, né? Salvaguarda alguns programas federais que geralmente têm algum fomento, que são repassados para as escolas, que aí a gente precisa estar fazendo para que a escola receba esse... Retornando lá, e só para dizer... Pois não? E começando novamente... que terá um momento das perguntas que os alunos estão enviando, tá bom? A senhora pode ficar à vontade, falar mais um pouquinho, e daqui a pouco a gente vai dar um tempo, abrir para as perguntas e volta para a sua explicação e explanação, tá bom? Ok. Posso continuar? Pode, professora, fique à vontade. Tá. E como eu estava falando, então nós temos alguns programas e projetos federais, em que esses programas e projetos eles têm fomento, né? Um exemplo desses são as escolas sustentáveis,
né, que o dinheiro vem, né, diretamente para a PMC das escolas. Então, a secretaria, a partir de 2005, nós tivemos todo um avanço na questão da educação ambiental, pela criação, né, da política estadual, pelas diretrizes curriculares nacionais. E aí começam os movimentos de juventude, que é muito interessante, né? A questão do protagonismo juvenil muito forte. A partir de 2005, então, tem-se início um grande movimento de juventude, que são as conferências infanto-juvenil. Como a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação compartilham a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, nós vamos ter as conferências de meio ambiente, que a gente chama de adulta, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, como a conferência de infanto-juvenil, realizada pela Secretaria de Educação. E, a partir disso, existe todo um trabalho de mobilização de juventude, de busca de trazer essa juventude para um diálogo, né, para dizer o que eles sentem, o que eles acham, mais voltada para a temática ambiental. E isso foi muito bom. Muito bom por quê? Porque a gente começou a ouvir a juventude, né, o que eles estavam achando sobre a questão ambiental voltado para as mudanças climáticas, para a questão da seca, da poluição, da falta de habitação, das drogas. E começou-se, então, as conferências, né? Essas conferências, elas aconteciam inicialmente com um projeto, onde esse projeto tinha um plano de ação, os objetivos, né? E um cronograma. E aí se tirava dessa conferência um delegado e um suplente. A escola poderia fazer quantos projetos achassem melhor, com a temática Vamos Cuidar do Brasil, né? Cuidando com as escolas, foi a primeira. E aí esse aluno produziu um projeto junto com seu professor, com um projeto bem simples, o que, como, quando, né? E ele defendia esse seu projeto, e ele era eleito na escola. Após essa eleição, ele ia para uma seleção estadual, né, onde aconteceria a conferência estadual, e a gente conseguiu abranger mais de, na época, 2005, desculpe, mais de 40 municípios, né, na região, quando a gente fala de Amazonas. Trouxemos esses alunos para do estado, né, para Manaus, e onde esses alunos defenderam o seu projeto, para que a gente tirasse dali os delegados para uma conferência nacional. O estado do Amazonas, a última conferência foi em 2018, e em 2018 houve uma redução de vagas de delegados, mas nós tínhamos anteriormente mais um total de vaga de 25 delegados. E era muito show, porque a gente conseguia atingir não só Manaus, mas também os outros municípios, né? Além da região metropolitana. E a partir disso, a juventude se engajou nessa questão ambiental, né? E hoje a gente percebe assim, que isso está muito forte ainda, né? A gente vê naquela menina, na Greta, exatamente o que a gente passou e viveu com os nossos alunos aqui. E aí, 2005, 2008, aí acontece de 2 em 2 anos, e a última foi em 2018. Nós tivemos uma parada pós saída presidente Lula, o presidente Dilma, e a coisa caiu, né? Mas a última a gente ainda conseguiu por uma força de vontade, desejo das secretarias do Estado e do Brasil todo. E eram alunos do Brasil todo, falando de educação ambiental, falando em cuidar do Brasil, falando em cuidar das águas, falando em cuidar das florestas, falando em cuidar um do outro, né? Mas um linguajar de academia, né? Onde eles falavam dos protocolos, onde eles discutiam a questão do que era importante para cada região, né? Além dos jovens, nós tínhamos o que nós chamamos hoje de ação afirmativa,
além dos alunos, né, tínhamos os indígenas, ribeirinhos, no nosso caso, né, assentamento, que também participavam. Então, existia um quantitativo significativo de alunos, né, de vários segmentos, falando de educação ambiental, né, entre si, apresentando o que acontecia em cada região. E o estado do Amazonas, muito assediado, né, para saber como é que a gente conseguia fazer com relação às nossas matas, os nossos rios, as nossas culturas, e os meninos se saíam muito bem. Eu tenho alguns exemplos que a Aldenisa deve conhecer, não sei se ela lembra, mas uma menina que foi da primeira, participou da primeira conferência e galgou os demais, criando o Coletivo Jovem do Amazonas, né? E vocês podem estar acessando aí nas redes, onde o Coletivo Jovem do Amazonas criava os coletivos em vários municípios, onde esses meninos se envolviam em formação, seminários, né? E aí eu tenho um exemplo clássico, que é a Edilene Neri, que foi aluna nossa do ensino médio, galgou como delegada, participou e voltou como facilitadora dessa juventude, está hoje ainda como assessora na Secretaria de Meio Ambiente, onde essa menina, até no ano passado, ela estava como diretora do Departamento de Unidade de Conservação do Estado. E essa menina, hoje já uma pessoa adulta, menina porque a gente viu pequeno, né, mas ela hoje está altamente engajada na questão ambiental, no não formal, né? E aí a gente percebe, estou dando um exemplo, posso citar vários aqui. Tem a Edilene, tem a Hannah, nós temos o David, que é de ciências, não sei se a Eldenisa lembra dele, mas deve sim. A Damares, são meninos que estavam, enquanto coletivo jovem, e pegaram essa bandeira para si, né, para os seus municípios, para as suas comunidades. A secretaria apenas fazia essa articulação, mas todo o mecanismo de criação, de como vai ser, o que vai ser preciso, era um deles, né? E, gente, pasmem, viu? Eles fazem muito bem. A gente não ouve, quem já participou de conferências de meio ambiente para eleição de delegados, por exemplo, que a gente chama adulta, há uma discussão muito grande, né? O pessoal que faz parte do processo, mas eles conseguem, a juventude consegue passar isso na boa, né? numa discussão de ele perceber que o projeto dele ou a apresentação dele não foi em relação ao outro, não foi tão significativo. Então, ele mesmo pode votar no outro. Quer dizer, então existe uma liberdade tão contagiante, né, nesse movimento das conferências, que a gente conseguiu levar realmente os melhores para todas as conferências infanto-juvenil que aconteceram, né? Que foram 5 conferências realizadas. Eu estou falando de um programa federal, né? O Estado abarca passagens diárias, alimentação na região do Estado, né, em Manaus, e no nacional apenas a viagem, porque a estadia, a alimentação, o MEC, juntamente com o IMA, eles tinham assegurado isso para a delegação do Estado do Amazonas, né? Por conta das conferências, a partir de 2013, foi feito um programa chamado Escolas Sustentáveis, né? E as escolas do Brasil todo, que realizaram a conferência, tiveram um critério, né, de participação na conferência, eles foram contemplados com esse programa. E esse programa tinha um fomento que variava com o quantitativo de alunos de 7 a 14 mil reais na conta da PMC dessa escola. E aí, como é que ele tinha que trabalhar com esse dinheiro? Três pontos.
Gestão, currículo, tem um branco agora. Gestão, currículo. Vou aproveitar esse momento, professora, e já vou ler aqui algumas perguntinhas que estão chegando, tá? Estou com o celular, mas eu estou acompanhando as perguntinhas. Enfim, cadê? Qual a percepção que a senhora tem dos principais desafios que a escola enfrenta para implementar práticas educativas de educação ambiental? São vários. São vários. A gente pode estar citando desde a questão do profissional engajado, né? Ou não, até a questão mesmo de aceitação dos projetos, das ações de educação ambiental. Porque quando falamos de educação ambiental, a gente chama um professor de biologia e de ciências. E há uma sobrecarga para esse profissional. E educação ambiental, as ações de educação ambiental não é exclusivamente de um profissional. São todos. A escola funciona como um todo. Né? E a gente sabe que o desafio é muito grande. O desafio é grande por um quantitativo de turmas grandes, um enfrentamento com relação à falta de recursos mesmo, né? Porque não adianta um exemplo, vou criar uma horta na minha escola, né? Uma horta pedagógica, mas eu preciso de sementes, eu preciso de adubo, eu preciso de alguém que faça. Eu sou professora de ciências, mas eu não tenho a técnica de um técnico agrícola. Então, são coisas que, de uma certa forma, a gente esbarra muito. Então, é um desafio constantemente, né? Não é fácil. Por isso que a gente busca, enquanto coordenação de educação ambiental, dar esse suporte. De que forma, professora, seria feito isso? Por exemplo, a gente tem os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente que pode fazer dar essa articulação para a gente na escola. As sementes a gente pode conseguir com o INPA. O adubo a gente pode conseguir com o horto, né? E isso a gente pode estar dando esse suporte. Por isso que eu digo, ninguém faz nada sozinho. A escola não pode estar sozinha, fechada no mundo. Ela precisa dessas articulações para ela poder realizar as atividades. Certo, professora. Inclusive, eu acredito que essa tenha aí envolvimento em uma das respostas para uma próxima pergunta, que seria: por que é tão difícil uma escola trabalhar a educação ambiental diariamente e não somente em ações pontuais? Realmente, é todo dia, né? Educação ambiental não é só na Semana do Meio Ambiente, é todo dia. Mas ela perpassa também pela atitude individual da pessoa, né? Eu falo um exemplo clássico que a gente hoje está tentando trabalhar na Secretaria de Educação. A gente fala que não sei o que o papel, que não sei o que o plástico. Aí a gente vai reunir, aí a gente usa copinho descartável, né? Aí o que nós fizemos? Todo mundo de caneca pessoal. Faz diferença, professora? Faz sim. Aí eu estou falando de uma ação que começa com o meu individual para depois fazer o coletivo, né? A gente sabe que as atitudes, nós não aprendemos, nascemos aprendendo as coisas, nós vamos aprender com o tempo. O amadurecimento vai vir com o tempo, né? As experiências que vamos adquirir é com o tempo. Isso que é legal. Nós temos o livre-arbítrio de mudar ou não, né? E a educação ambiental, ela resgata isso, esses valores de cuidados, valores que eu tenho que mudar, que eu tenho que refletir, que eu tenho que ser crítica, né? E isso não é fácil, viu? Não é fácil, não. Certo, professora. E aí, qual seria a maior dificuldade para implementar nos alunos a visão de educação ambiental como algo diário, a ser trabalhado e não somente como projeto de escola? Eu vejo assim, tudo parte de um eixo norteador, né? Sim. Hoje, a Secretaria de Educação, nós temos uma política nacional que nos assegura, né, que ninguém está inventando nada, né? Nós temos uma política estadual e nós temos a vontade. Então,
Professora, por que não dá certo? Por que a gente só quer fazer educação ambiental na Semana do Meio Ambiente? E como é que a gente pode chegar isso lá na ponta com o meu professor? Com o meu professor e com o meu aluno. Primeiro, formação continuada. Nós precisamos. O professor acha, não são todos, mas eu terminei a faculdade, eu sou especialista, eu sou mestre. Eu já sei tudo. Será que ele sabe realmente? Ele sabe, talvez, a experiência que ele traz é muito boa, mas a formação continuada que a gente hoje busca trazer para implementar as ações, porque o professor ele não tem tempo, ele trabalha de manhã, de tarde e de noite, né, para ele ter uma vida razoável. E aí, como é que ele vai planejar? Como é que ele vai... Eu não estou falando só a questão do professor, eu estou falando da questão da gestão como um todo, né? A gestão precisa pensar a formação continuada desse profissional, a valorização desse profissional, isso passa também pela questão econômica, né? E, principalmente, dar suporte a esse professor, né? A gente sabe que hoje as escolas de tempo integral, ela, em relação às escolas normais, que a gente chama normal, né? Ela tem um avanço muito maior, porque esse professor ele fica ali, ele tem tempo para estar realizando as suas aulas, né, planejamento, e aí se torna mais fácil, porque ele tem 40 horas naquela escola, né, porque ele tem como trabalhar, fazer o planejamento dele, e no outro horário ele faz as atividades, ou teoria ou prática, ou vice-versa. Certo, professora. Na terça-feira, os alunos de educação ambiental formaram grupos e apresentaram 3 ideias ambientais. Uma para a aprendizagem, uma para a gestão e outra para o currículo. E aí, alguns deles aqui estão mandando perguntas e eu vou ler. Inclusive, eu já iniciei, mas agora eu vou identificar a equipe que está perguntando, porque talvez eles estejam associando ali com as ideias ambientais que eles trouxeram na terça-feira, tá bom? Ok. Certo. A equipe vermelha perguntou: quais são as perspectivas de melhoria na escola com a inclusão de EA? Os alunos estão percebendo bem o conteúdo da EA? De EA? Existe motivação por parte dos alunos? Alguns alunos se mostram sem interesse diante dos conteúdos de EA? Bom, as perspectivas, a gente sabe que a pandemia hoje ela veio, que é uma questão ambiental, que as pessoas ainda não se perceberam, mas é uma questão ambiental. Hoje a gente precisa ter um olhar diferenciado para a questão da educação ambiental. Todas as ações de educação ambiental ela precisa ser diferenciada, né? E essa perspectiva ela existe. Aí, professora, como é que ela existe? Como é que nós temos que estar fazendo? Aquilo tudo que eu falei antes. Precisamos motivar esse profissional, valorizar esse profissional, tentar trabalhar a questão da gestão, que eles percebam, né, que a escola é um todo, não é só uma parte, e a partir disso, fazer com que a gente mobilize toque esses nossos alunos. Como é que eu posso fazer isso? Professora, eu queria fazer uma aula diferente com os meus alunos, levá-los no IMPA, levá-los no Jardim Botânico, levá-los, enfim, né? Musa, ou no Teatro Amazonas, ou enfim. Mas eu não tenho como, professora, eu vou ter que tirar do meu bolso, eu vou ter que tirar... Não, a gente pode estar fazendo uma articulação. Aí eu falo enquanto Secretaria de Educação. A gente busca essa maneira, essa forma, né? Mas para que isso a gente consiga, o ônibus, o lanche, né, a excursão, a gente precisa também ter um planejamento para isso, né? E esse planejamento precisa ser participativo. Não é a professora Thelma sozinha que vai fazer o planejamento sem interagir com os demais da escola. Que aí a gente peca. Eu sozinha faço, sozinha, de uma certa forma, realizo, beleza, você conseguiu fazer. Você movimenta os alunos, consegue,
Mas se fosse todos, de uma maneira geral, como se fosse uma porta aberta da escola, né, um programa que envolvesse todo mundo, nós abrangeríamos muito mais, né? E aí a gente chegaria no aluno, né? Aí a gente chegaria nesse aluno para saber realmente como motivá-lo, né? O que leva um aluno desse a ser motivado, né? De repente, a querer fazer ação de educação ambiental. Eu lembro muito bem que a escola de educação ambiental, a professora Denise deve lembrar também, nós tínhamos uma escola no qual eu fui estagiária, bolsista, né, na Universidade do Amazonas, que era o diferencial na época. Os alunos das escolas do entorno do campus universitário, eles iam para o FAM. E aí a motivação era o convite que se fazia, a forma como se fazia, e esse aluno chegava e fazia uma atividade de trilha, uma atividade lúdica, uma atividade totalmente diferenciada, um fórum, um cine. Essa é a motivação que a gente precisa levar para o nosso aluno, mas antes disso, a gente também tem que motivar e valorizar o nosso professor. Certo, professora. Agora uma perguntinha da equipe amarela. Hoje em dia, no mundo tecnológico que vivemos, a educação ambiental está mais fácil de ser aplicada aos alunos, ou por esse motivo possui mais dificuldade? Não, muito pelo contrário. Os nossos alunos hoje são tecnológicos, e a educação ambiental vê isso como um processo de comunicação fantástico, né? É onde, através da tecnologia, ele pode estar realizando vídeos, né, curtos, para estar apresentando tanto as potencialidades quanto os problemas ambientais, fazer ensino, produção de vídeos, enfim, a tecnologia ela vem para realmente ajudar, né? E assim, todo mundo tem um celular hoje, né? Todo mundo pode estar produzindo uma forma de educomunicação, e isso tem que estar presente, aliado à questão da educação ambiental. Certo, seria usar a tecnologia ao seu favor, né, professora? Sim. Sem sombra de dúvida. Exatamente. Tá. Mas agora uma equipe está mandando aqui no grupo. Quais as políticas públicas teríamos que cobrar do governo para que a educação ambiental tivesse um papel mais significativo e de maior atenção dentro das escolas de ensino público? E como poderíamos ajudar a defender essas políticas públicas educacionais? Tá, a gente, enquanto servidora pública, né, eu preciso, de repente, dizer que a gente ainda não conseguiu elaborar o Programa Estadual de Educação Ambiental, que seria a nossa referência para que as pessoas exijam realmente que a coisa flua realmente na escola. Mas se fazer um programa estadual de educação ambiental, não é apenas a Secretaria de Educação fechada nos seus gabinetes, né? Ela tem que ser criada com várias instituições, porque isso é o democrático, isso é o correto. E aí, a CIEA, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, ela ficou 2 anos na Secretaria, está fechando agora em outubro, o ciclo de 2 anos na Secretaria de Educação, e nós tivemos muitos problemas desde o ano passado, com mudança de gestão de secretário, com movimentos dentro das secretarias de servidores, né? E sempre é um eterno recomeço, e a secretaria perdeu muito, né? Nós não avançamos. Por exemplo, eu sou servidora pública, onde eu tenho um chefe superior, né? Se ele determinar para que a gente avance num determinado item, a gente vai avançar. Se ele chegar e dizer assim que ele não entendeu, a gente tenta explicar 1, 2, 3, e aí a gente percebe que ele não quer, fica bem difícil. Mas isso é um aprendizado também para a gente. Então, o que hoje nós precisamos trazer para a sociedade nos cobrar? Nós precisamos elaborar, ou, no caso, apresentar, né, o Programa Estadual de Educação Ambiental, em que a gente possa realmente efetivar o que diz esse programa estadual, né?
o que compete realmente ao governo do Estado em aplicabilidade da questão da política estadual. E os órgãos de controle, né? Os órgãos de controle também precisam estar cobrando, não só das secretarias, né? Mas como um todo, né? De quem realmente deve se cobrar, governador, secretários, né? E nós, enquanto técnicos, vamos fazer a nossa parte também. Certo, professora. Agora, né, que um tempo já passou, a senhora quer continuar fazendo, assim, esse jogo de perguntas e respostas, ou a senhora prefere voltar a explanar um pouquinho os pontos que a senhora estava trazendo? Eu posso continuar, e se for caso a gente ver o quantitativo ainda que tem de perguntas, eu posso continuar. Certo, responder. certo, professora. Então, fique à vontade, a palavra é sua, tá bom? Ok, então. Então, no caso da Secretaria de Educação, por meio dessa coordenação, ela trabalha esses projetos, né? Além desses projetos, a gente percebeu, fizemos um levantamento de algumas escolas que têm espaços, né? Espaço físico, que poderiam estar criando uma horta, né? Uma horta pedagógica. E aí, a gente também tem dentro desses projetos que nós iniciamos há uns 2 anos, a questão das hortas tradicionais, as hortas punks, né, que é as hortas que a gente, que são as plantas alimentícias não convencionais, né, e a gente tem uma parceria muito forte com o pessoal do INPA, né, a professora Dionísia, né, do Laboratório de Alimentação. E aí a gente fez um convite às escolas, algumas sinalizaram que gostariam de ter essa horta, né? Porque ela não dá muito trabalho, porque é aquilo que eu falei. A gente cria as hortas, quem é que vai cuidar, né? Quem é que vai? É o professor, só o professor de ciências, só o aluno da manhã e o aluno da tarde, não. E quando for o final de semana, e quando for as férias? Então, as dificuldades são imensas, né? Por isso que o coletivo tem que estar muito forte. E aí nós temos as punks, né, que a gente recebe sementes, existe oficina com os merendeiros. A gente tem hoje, ano passado eram 14 escolas, esse ano já aumentou, foi para 21 escolas, onde a gente, ao envolvimento de merendeiros, de professores, né, o pessoal da nutrição, realizando oficinas dentro do INPA e manipulando alimento, né? Punks, que é legal, que é totalmente diferente, né? Além das punks, nós temos também, hoje, enquanto Estado do Amazonas, a preocupação com as unidades de conservação. Nós temos 6 escolas em unidade de conservação, que são escolas estaduais, né? Em que elas têm essa escola, ela é trabalhada pelo mediado tecnológico, né, que nós temos dentro da Secretaria de Educação, o Centro de Mídias, em que esse Centro de Mídias ele transmite para mais de 1.000 pontos dentro do estado, e aí essa aula é mediada, né, por esse professor aqui em Manaus e com um tutor nessa escola. A interação é ao vivo, né? E é dentro de uma unidade de conservação. Hoje a secretaria também, para a gente poder dar uma melhorada, que é uma visão que a gente tem, uma discussão que a gente tem internamente, tem muita coisa que no currículo, que é legal que vocês trazem, essa preocupação, a gente buscou entender como seria esse currículo para dentro dessas escolas de unidade de conservação. E ela está dentro da unidade de conservação e ela é uma escola do campo, que na verdade não é uma escola do campo, é uma escola da floresta, é uma escola ribeirinha, né? Que é o nosso olhar amazônico. E aí, esse currículo ele precisa ser diferenciado. E a secretaria começou a entender, que é uma discussão que a gente vem tendo já desde 2017, em montar um programa estadual do campo, né, que está saindo esse ano. Se Deus quiser, a gente vai estar
entregando esse programa, né, para a sociedade, e a educação ambiental vem dentro, né, porque a gente entende que a educação do campo é maior e nós estamos dentro dessa proposta. Para a base, como currículo, a gente entende que é necessário trazer as especificidades dessas áreas, né, de potencialidades, e dessas 5 escolas, cada uma tem o seu potencial, ou no turismo, ou nas trilhas, ou no artesanato, enfim, vai depender que é o desafio, né? Então, como vai ser esse currículo para essas 5 escolas? O governo hoje está buscando uma construção de mais 3 escolas, que aí nós estamos definindo aonde vai ser, se vai ser áreas de proteção ambiental, ou unidade de conservação, ou uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, para que a gente possa realmente atingir esse público. Muita gente ainda não tem como estudar, muita gente hoje ainda está fora, né, desse espaço que é tão grandioso. E esse projeto das unidades de conservação, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né, porque eles são os detentores dessas unidades de conservação ou dessas reservas de desenvolvimento sustentável, para a gente poder estar dentro. Então, a ideia é o quê? Trabalhar a questão da educação ambiental para os alunos e para os familiares, né, porque a grande maioria tem a sua agricultura, eles queimam, eles não têm a questão de como manejar isso, e aí a gente leva esse currículo diferenciado. Nós estamos nessa montagem, em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, para que a gente consiga fazer um currículo diferenciado, né? E finalizando, a Secretaria de Educação, também no não formal, né, ela participa de vários fóruns, como eu falei, que são importantíssimos para que a gente possa estar levando um olhar, né, esse aprendizado dos nossos alunos. Enquanto um exemplo, esse comunitário que vive lá dentro da comunidade do Juma, lá em Novo Aripuanã, né, ele precisa saber o que está acontecendo com relação ao manejo do pirarucu, em relação ao manejo de madeira, né? E aí a gente participa e leva essa questão da educação formal, né? De que forma a secretaria hoje pode estar abrangendo, né? Pode estar levando essas informações, ou oficinas, ou palestras, indo em loco. Então, isso é das nossas vertentes, né? Não formal, a participar desses fóruns, conselhos. Recentemente, nós estamos participando da criação de um programa de combate às queimadas. Como é que... E assim, são mais de 30 instituições falando como é que nós vamos estar tentando minimizar esses impactos das queimadas, né? Na região, da nossa região. Então, são os bombeiros, é o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, é o pessoal da Embrapa, é um mundo de gente tentando realmente criar aquilo que eu falei, com várias mãos, né, um documento que vai ser norteador, né, para que a gente possa realmente efetivar as políticas públicas dentro do Estado. E aí eu encerro a minha fala dizendo que trabalhar a questão da educação ambiental no universo amazônico não é fácil, né? Independente em qual local seja se falar e trabalhar a educação ambiental. E aí a gente vai para um foco específico que é a escola, né? Enquanto nós não entendermos da importância do meio ambiente e trabalhar as ações de educação ambiental de forma correta, nós ainda vamos sentir muito, né? Sentir as mudanças climáticas, sentir a questão das queimadas, sentir todos os problemas existentes em relação ao plantio de soja na Amazônia, ao gado na Amazônia, à agropecuária, que isso não vai realmente ajudar em nada,
né? E a gente precisa entender como é que acontece esse mecanismo, como é que hoje nós podemos, e é por meio, como foi questionado, né? Através das políticas públicas, que elas sejam efetivadas, né? Que nós, enquanto cidadão, possamos realmente cobrar, né, das instituições de direito para que as leis realmente sejam efetivas. E dizer que eu, enquanto aluna do curso de Ciências, realmente me encontrei na questão da educação ambiental, né, onde vocês hoje estão tendo também um privilégio muito grande, né, de estar realmente conhecendo como é que a gente pode trabalhar a educação ambiental. É difícil, mas não é impossível. Basta o querer, o desejar, né, a vontade, e a gente, principalmente, que eu vejo hoje, né, quando a gente vai numa reunião que vai falar de educação ambiental, as carinhas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, né? Os sonhos são os mesmos. E aí a gente percebe que, às vezes, se não dá pela instituição, dá pela amizade que você tem com aquela pessoa e o sonho que você compartilha junto, né? Eu vejo que isso também faz parte de todo o processo da questão da educação ambiental. Ela é romântica, como diz o meu irmão, né? Ela é desafiadora, mas ela é possível de se trabalhar sim, né? Mesmo com esse capitalismo selvagem que está aí, né? Para que as futuras gerações realmente consigam se livrar de vários problemas que estão aí. Certo, professora. Então, para encerrar, eu vou aqui lhe fazer as 5 perguntas que ainda restam, né? Que mandaram no grupo. E depois a gente já encerra com os agradecimentos, tá bom? Ok. Enfim, a equipe Violeta perguntou: quais os motivos da nossa universidade não ser sustentável? Uau! Mas já melhorou bastante, viu? Já melhorou bastante. É gestão, né? É gestão, é envolvimento. Eu vejo que é comprar ideia, entendeu? É o governo federal também ajudar, porque não adianta, é aquilo que eu falei antes, a gente precisa de grana. E ninguém faz revolução se não tiver grana, né? Para quem conhece, o grande filósofo falou isso, precisamos de dinheiro para isso, né? Mas eu vejo que nós avançamos muito nessa questão de sustentabilidade, né? Hoje a Universidade do Amazonas ela é referência, né, na questão não só da estrutura, mas de cursos, porque também faz parte desse processo. E eu vejo que a gente pode melhorar, né? Pode melhorar, mas para que isso melhore, a educação precisa chegar a todos, né? De uma forma muito efetiva. Eu penso que é nesse sentido. Certo. A equipe azul também pergunta: qual método aplicar ao inserir a IA de forma interdisciplinar no contexto escolar? A gente trabalha a questão da abordagem socioambiental, né? A professora Elizabeth Santos, né, para quem foi bolsista dela, a gente trabalha a questão socioambiental, né, que é o contexto. Né? Eu não posso chegar e dizer assim, hoje, por exemplo, dia 21 de setembro é o dia da árvore. Perfeito, para o sul. Para o sul, nacionalmente, beleza, mas na região amazônica é a última semana de março, onde as chuvas estão acontecendo. Então, de que forma eu posso estar trabalhando essa questão mais formal? Né? É nesse sentido, tendo uma reflexão, né, sendo crítica nessas ações, né, e tentando minimizar esses impactos, que também não é fácil. Certo, professora. Eu vou fazer uma pergunta que foi lançada no grupo e depois dessa pergunta a gente já encerra, tá bom? Como podemos melhorar a dinâmica entre os alunos? E como podemos trazer também os pais desses alunos para as atividades curriculares juntos com os filhos? Uhum. Legal. Eu vou falar a experiência que a gente tinha
na Escola de Educação Ambiental, se a Aldeniza me permitir. E eu posso também falar algumas experiências da Secretaria de Educação. Na época, a gente como estimular, né? Como trazer, como fazer com que esses alunos, a família, né? Porque é o tripé, escola, família, isso precisa estar bem forte, né? Eu lembro que a gente fazia as dinâmicas, né? Os nossos roteiros, as práticas, as visitas, as excursões, e aí a gente ia fazendo as observações em que era aquele aluno que se destacava, né? E por que ele se destacava? E a gente dava mais liberdade para aquele aluno. Os outros poderiam acompanhar, mas sempre tinha um que se destacava. E aí fazíamos os convites, né? E geralmente tínhamos no final do curso, nós tínhamos uma comemoração. Entrega de certificados e, pasmem, medalhas. Por incrível que pareça, uma medalha para um aluno, né, ou de um aluno que se destacou, um aluno que foi, né, aquele que mais se envolveu, ele faz uma diferença tão grande para esse aluno que ele consegue trazer os pais. Eu lembro que a gente conseguia trazer para a Escola de Educação Ambiental pai e mãe, né, num horário assim que era difícil de pai e mãe porque trabalhavam, mas eles iam porque aquele filho ia ser homenageado, porque aquele filho participou efetivamente e trouxe todo um retorno para as atividades. Eu vejo que isso é uma forma de envolver. A gente fala de medalha, mas é uma forma simbólica, né? O que vale realmente é o envolvimento desse aluno, a participação, o engajamento dele, porque ele leva para casa. O pai vai para essa atividade porque ele mudou e levou essa mudança para casa. E ele faz a mudança em casa com os pais, né? Pai, olha, não joga mais dessa forma, o lixo essa é a forma correta. E isso é que é a diferença. Esse que é o docezinho da cereja do bolo, né? Quando esse menino faz essa reflexão, porque ele aprendeu, ele leva essa reflexão para casa, e esse pai entende que ele, né, está fazendo errado. E aí esse pai, quando vai num encontro desse, vê que seu filho é homenageado pelas ações que ele realizou, nossa, a gente tem a transformação que a gente tanto busca. Certo, professora, sem sombra de dúvidas. Professora, muito obrigada por essas palavras e, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite e ceder um pouquinho do seu tempo para essa troca de conhecimento. Eu tenho certeza que foi engrandecedor, não só para mim, como para todos que estão acompanhando. Obrigada mesmo, professora. Gostaria também de agradecer aos professores. A senhora quer falar, professora? Na verdade, só queria agradecer. Né? Eu fiz um convite para a professora Eldeniza para a gente conhecer o espaço do Centro de Mídias, né? Mas infelizmente as aulas começaram, a gente pode estar fazendo a partir de outubro uma ida. Eu gostaria de reforçar, conhecer o nosso espaço, agradecer, dizer que a Secretaria está à disposição, né? Não só na questão mesmo de palestras ou algo nesse sentido, mas também em outras coisas que a gente pode estar interagindo, né? E estamos à disposição. Agradecer ao professor Saulo, né? Que a gente pôde interagir, muito legal. E a você, e a gente sabe a importância que a comunicação ela tem na questão da educação ambiental, né? Dizer que é o caminho, viu? É o caminho onde a gente pode estar fazendo a diferença. Certo, professora. Gostaria também de agradecer aos professores Saulo e Eldeniza por pensarem, proporem que isso acontecesse, aos colegas monitores que se esforçaram e fizeram o possível para a live acontecer também. Vocês podem aparecer, amigos. Professor, professora, monitores. É o momento da fala de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a Thelma, né, por mais uma vez estar junto na disciplina de educação ambiental e trazer esses conhecimentos maravilhosos, né, que tantos alunos precisam, como a gente também.
E também, quantas lembranças boas, né, Thelma, que você traz, e da Escola de Educação Ambiental. Eu até coloquei que a escola hoje ela existe ainda, mas na UEA, com a Escola do Meio Ambiente, que inclusive eles estão fazendo uma atividade bem legal, né, e fez um convite, foi aberto, né, no YouTube, e também agradecer a você por esse convite, né, ainda de participar das escolas sustentáveis, que a gente tentou no período passado, mas não conseguimos, mas quem sabe, né, futuramente a gente consiga conhecer essas escolas. Então, agradeço muito a sua participação, agradeço a participação da Glória, que foi assim, maravilhosa, né, tem uma comunicação belíssima, viu? E agradecer a todos os alunos também da disciplina, Obrigada. Com as questões. Boa noite a todos. Também eu gostaria de agradecer a professora Thelma pelo tempo, mal sai de uma live, mal sai de uma reunião, vai para outra, né? A gente conseguiu conversar só na beirinha de uma coisa com a outra, né? Muito obrigado. Verdade, E a gente entende, quem trabalha com coordenação é assim mesmo, né? A gente gostaria de fazer mais, mas o tempo não permite. Obrigado novamente por esse tempo precioso, e eu sei que quando acabar aqui, tu já tem outra coisa para fazer. Eu quero também agradecer aqui, né, a pessoa da Glória e também de toda a nossa equipe ambiental aqui que trabalhou na live de hoje. E como eu estou aqui na parte da parte técnica, né, eu queria dizer para vocês que nós temos uma assistência média de 25 a 28 pessoas assistindo simultaneamente, né? Então, tem pessoas daqui e de outras disciplinas, se salvo engano, né, assistindo essa live. E tem sido enriquecedor, né? Obrigado à equipe, porque se assistiu é porque foi divulgado, né? Pelas perguntas, pela estrutura. E esse que vem tem outra, né? Coisa boa. Valeu. Obrigada. Aproveito para enfatizar, gente, essa é a primeira live de muitas que virão. Próximo mês tem mais e vocês já estão convidados a participar conosco, tá? Um forte abraço, boa noite e até a próxima live. E vou estar aqui encerrando a transmissão pelo YouTube. Quem quiser conversar mais um pouco aqui na turma, fique à vontade. Eu quero falar com a Luísa.